Hoje vamos acompanhar o 10º dia do julgamento do caso Henri Borel. Vamos trazer informações com a Roberta Camargo, que está acompanhando desde o início esse julgamento. Inclusive, a Roberta que acompanhava até as investigações, né, Roberta, desse caso chocante. A gente teve no 9º dia os depoimentos da Monique Medeiros. Monique Medeiros é mãe da criança de apenas 4 anos, acusada do crime, e também do padrasto do menino Henri Borel, o ex-vereador Dr. Jairinho. Ele também depois também é acusado da morte do menino. Hoje, a expectativa é de que aconteça o debate entre defesa e acusação. Roberta, traz então para a gente como estão os trabalhos no Tribunal do Júri, aí do Rio de Janeiro, e quais foram os principais pontos trazidos nesses depoimentos que aconteceram na terça-feira, aí no Rio de Janeiro. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. O dia de ontem foi um dia bem importante neste julgamento. A gente pôde ouvir Monique Medeiros falando e depois o Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, vereador e médico aqui no Rio de Janeiro. E o depoimento de Monique é um depoimento que fala o tempo todo de que no início o relacionamento tinha um aspecto, né? Ela se via muito feliz, se via muito amada, ele era uma pessoa muito agradável para ela, para a família, para o próprio Henri Borel, filho de Monique Medeiros, mas que com o passar do tempo, essa característica foi se modificando. E ela viu que o Jairo passou a ser uma pessoa muito ciumenta e estava cerceando muito os direitos dela e estava bloqueando com que ela falasse, impedindo com que ela falasse com outros homens, com outras pessoas. Então é uma narrativa que começa de um relacionamento muito bom e feliz e infelizmente tem esse desfecho muito trágico, né? A Monique contou uma situação muito específica de quando ela esteve fora de casa, ela foi ao shopping e o garotinho ficou em casa com a babá, a Tainá de Oliveira Ferreira, e também de repente chegou o Jairo Souza. Isso fez com que a Monique suspeitasse, porque ele nunca chegava no meio da tarde. Ele chegou no meio da tarde e se trancou no quarto com o menino, e a Tainá, que é a babá, né, foi reportando isso para ela por mensagem de texto, e as duas ficaram falando sobre isso, e ela dizendo para a babá, chama pela porta, bate na porta. Isso durou cerca de 30 minutos. Até que o garotinho saísse de dentro do quarto, e a preocupação de Monique era de que o garoto tivesse sido agredido verbalmente. Mas na verdade ali depois soube-se que provavelmente foi uma agressão física também. O garoto ficou muito amuado logo depois desse episódio. Em contrapartida, o Jairo Souza também prestou esclarecimentos ontem e foi interrogado. E ele disse que ele nunca ficava sozinho com o menino, já contrapondo essa parte da narrativa de Monique Medeiros, né? Disse que uma vez aconteceu, mas que ele estava em casa com a babá também e tinha uma empregada doméstica, e afirmou que ele tinha sim um costume de brincar com o garoto, de dar banda no garoto, né? Era uma brincadeira que ele costumava fazer de acordo com ele, né? Mas é claro que por outro lado é uma agressão física também. Então esse foi o dia de ontem, um dia muito denso. Esse julgamento tem sido um julgamento bem intenso, mas o dia de ontem em especial foi extremamente denso, porque a gente pôde ouvir toda a narrativa de Monique acerca da situação, né, de como o relacionamento dela começou muito bom, maravilhoso, e terminou do jeito que terminou. E desde o início o pai, Henri Borel, alertou sobre o comportamento do Jairo Souza com relação ao garotinho Henri Borel, disse que não queria que o filho ficasse sozinho com o homem em casa, que não estivesse com o homem sozinho em momento nenhum. Esse foi um pedido de Henri Borel para Monique Medeiros, e ela inclusive corrobora isso no depoimento dela, mas em contrapartida Jairo nega, diz que inclusive ele tinha muito carinho pela criança, ele chorou quando viu a foto de um sobrinho. Então, por um lado a gente tem Monique dizendo que ela sofreu essa agressão também, sofreu no relacionamento, e por outro a gente tem Jairo negando todas as acusações. Hoje, esse julgamento entra então numa reta finalíssima. Teremos o Ministério Público por 2h30 apresentando acusações, depois as defesas têm 2h30 cada para também apresentar as suas defesas de fato, né, os argumentos de defesa, e aí tem réplica, depois tréplica, e entra naquele momento que é a da sentença final, né? O júri está composto ali, o conselho de sentença, que a gente chama, são 7 pessoas diferentes, são 5 homens, 2 mulheres, eles discutem
discutem, né, todas essas provas e todos esses depoimentos apresentados ao longo desse processo. A gente reitera aqui que é um julgamento bem longo, bem extenso, desde 18 anos. Dentro de 18 anos é o julgamento mais longo aqui da história do Rio de Janeiro, já tem 10 dias. Então, depois esse júri apresenta a sentença final, né? E aí a magistrada que está conduzindo tudo, a juíza, dá ali o veredito final. Então a gente ficará sabendo, enfim, da condenação ou absolvição dos dois nessa circunstância, né? Mas, como eu falei, primeiramente, o depoimento das testemunhas, que foram 27 testemunhas, né? E eu venho falando sobre isso sempre, porque, reitero, é muito importante, porque mostra quão longo é esse processo também, quão complexo, né? 27 testemunhas, foi muito intenso da mesma forma. Mas ontem, em especial, com Monique Medeiros narrando toda a situação do relacionamento, do início da relação, como a relação foi se transformando, e ela narrou também o momento em que ela tomou um remédio e ela não sabia mais o que tinha acontecido porque ela adormeceu, de acordo com ela, né? Ela diz que Jairo deu um remédio a ela para dormir, e outras mulheres têm esse relato também, que tiveram nesse julgamento, né, que prestaram esclarecimentos, também comentam sobre situações que Jairo dava um remédio, botava para dormir, a pessoa ficava grogue, não sabia o que estava acontecendo direito. E essa é bem a narrativa de Monique com relação ao momento em que ela encontra logo depois o garoto, o filho dela, desacordado. Então ela diz que ela tomou um remédio, que ele deu um remédio a ela, que ela nem sabia o que era, e que depois ela já encontrou o filho desacordado. E tem a cena do elevador, que a gente viu na imprensa diversas vezes, o garoto sendo carregado por ela e por Jairo, depois levado para o hospital. Então hoje, mais uma etapa desse julgamento e etapa reta finalíssima para a gente saber de fato o desfecho dessa história. Volto com você, Carol.